Olá, alunos! Olá, alunas! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Mariotti e na unidade 2, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as ferramentas do planejamento estratégico. Bom, nós vimos anteriormente que o planejamento estratégico ele é um processo contínuo que acontece dentro das empresas. Mas, embora seja contínuo, existe ali algumas situações aonde as empresas, os gestores, eles acabam por esquecer de fazer esse planejamento. Por quê? Uma vez que é planejado, esse planejamento é executado e a organização ela encontra, as suas operações, ela se estabelece e até mesmo se consolida dentro de um mercado, ela pode abandonar a ideia do planejamento, entendendo que uma vez que já está consolidado, uma vez que já está presente dentro daquele mercado, operacionalizando, não é necessário mais planejar. E aí que nós temos um grande problema, um grande equívoco de gestão, que é a ideia de abandonar o planejamento, mesmo já estando consolidado no mercado. E aí, pessoal, é importante vocês terem a consciência, terem o entendimento de que esse planejamento, por ser contínuo, ele deve vir acompanhado de ferramentas, até mesmo para facilitar a operacionalização, facilitar as análises que vocês, futuros gestores, deverão ali realizar quando estiverem envolvidos num planejamento estratégico, seja numa área comercial, seja no ambiente de marketing, ou até mesmo no planejamento estratégico global da organização. E a intenção da aula de hoje, então, é apresentar essas ferramentas, trazendo para vocês a seguinte reflexão, como que o gestor, como que a pessoa envolvida no planejamento, ela precisa, e o que ela precisa entender para fazer esse planejamento estratégico, para estar envolvido nessa ideia de planejar dentro das empresas, certo? Imagine situações, por exemplo, de grandes empresas, uma situação que ela esteja lançando um produto, por exemplo. O que deve ser pensado, quais aspectos, quais pontos a serem analisados para o lançamento desse produto? Será que é feito considerando somente experiências passadas ou a análise do ambiente também é importante? Ou compreender, por exemplo, quem é o consumidor para entregar esse produto para esse cliente, para que haja essa demanda? Será que existem ali fatores, aspectos importantes a serem analisados? Fica essa reflexão para vocês, esse questionamento, e durante a aula de hoje vocês verão que existem ferramentas que vão auxiliar o gestor, vão auxiliar a pessoa envolvida no planejamento estratégico para que tenham ali esse processo realizado da melhor forma, e a melhor forma que eu falo é conhecendo tudo que possa vir interferir nos resultados, que possa vir interferir nos objetivos e metas estipulados ali para serem alcançados dentro das organizações. E eu começo com a primeira ferramenta, uma primeira análise, que eu até mesmo já comentei ela na aula passada, que é sobre a análise ambiental, uma ferramenta para fazer a análise ambiental. Nós vimos anteriormente que uma das fases do planejamento estratégico consiste exatamente na questão do diagnóstico do ambiente, o diagnóstico empresarial, o ambiente ao qual a empresa está localizado. Dentro desse diagnóstico empresarial, nós temos ali a análise PESTEL como uma das ferramentas que possibilita, então, obter informações acerca do ambiente externo das organizações. E se vocês lembrarem que nós vimos na aula passada, quando eu digo ambiente externo, eu estou me referindo àquele ambiente que eu não tenho controle. Então, o que cabe à empresa nessa situação? A adaptação. O conhecimento das variáveis, o conhecimento dos fatores que influenciam esse ambiente e que, para se adaptar, torna-se necessário, então, o conhecimento dessas áreas, ao qual nós podemos aqui dividir, para ficar fácil o entendimento, pelas letras que vão formar a palavra PESTEL, certo? Cada letra representa aqui para nós um ambiente desse ambiente externo, desse macroambiente organizacional. Então, nós temos o ambiente político, pensando aqui em todas as questões políticas que possam vir interferir
desde o lançamento de um produto, as vendas, né, que possam influenciar, talvez, já indo para um próximo ambiente, um ambiente econômico, na questão da renda disponível no mercado para que possa, então, haver o consumo. Percebam que eu estou falando de situações ao qual a organização ela não possui controle, mas que vai influenciar nos resultados, vai influenciar nos objetivos estipulados dentro de um planejamento estratégico. Então, quando eu penso no ambiente político e no ambiente econômico, eu estou considerando que existem fatores econômicos e políticos que vão interferir nessa dinâmica e que vão, então, influenciar nos resultados. Vamos pegar um exemplo, pensando no ambiente econômico. Quando houve aí a liberação, e político também, né? Existe aqui essa congruência, essa aproximação entre esses dois ambientes. Quando houve a liberação do FGTS, né? Contas inativas do FGTS. O que aconteceu uma vez que houve essa política e essa política econômica de liberação de renda? Né? A palavra renda já reflete o que aconteceu. Houve um aumento de renda para os consumidores. Esse aumento de renda disponível no mercado representa o quê? Um poder de compra maior. Logo, há uma demanda para um produto. Então, observar questões econômicas e políticas pode influenciar no resultado, no faturamento, na venda de um produto. E se é um produto que eu estou lançando, né, vai fazer muito sentido, vai ter muita compra, vai ter procura, porque há uma demanda, há uma renda disponível no mercado para consumir esse produto. Então, ambiente político e econômico vão influenciar nos resultados. O ambiente social, a gente pode entender aqui as variáveis que vão permear o próprio comportamento do consumidor. Quando eu penso sobre questões culturais, as questões sociais daquele consumidor, o que direciona, o que motiva a compra de determinado produto, né, ou o consumo de algum serviço, nós podemos encaixar ele aqui no ambiente social, né? Então aqui, quando nós pensamos num planejamento de marketing, entender o consumidor, né? Quais os fatores que influenciam a compra, se é um consumidor que ele é orientado ali para uma venda mais irracional, ou se é um consumidor que olha para a questão custo-benefício, né, mais racional na compra. Quais os fatores culturais, né? Se a gente pensar o que motiva a compra de um produto no Brasil, pode ser diferente de outro país. Né? Um exemplo muito simples que nós temos aqui é quando vocês pensam sobre os tipos de lanches que o McDonald's entrega em cada país. Né? Então, existem ali, de acordo com fatores culturais, né, fatores sociais, comportamentos de consumo, que vão ditar, em determinado país, se você entregar determinado produto, você vai ter a demanda, você vai ter o consumo. Já em outros, não. Se vocês pensarem ali o lanche McMuffin, talvez vocês já tenham até consumido, né? O McMuffin é um produto do McDonald's que é ofertado no café da manhã e foi pensado o quê? Considerando os aspectos culturais norte-americanos. Então, as pessoas, né, desse país, eles têm o hábito de considerar o café da manhã como a principal refeição. Associado a isso, nós temos que o norte-americano, ele cada vez mais, aliás, ele tem menos tempo para sentar-se à mesa e tomar o seu café da manhã. Então, nós temos dois pontos culturais. Primeiro, o hábito do café da manhã como a principal refeição e o outro, a questão, né, de que não há tempo para comer esse café da manhã. Então, pensando nisso, identificando uma oportunidade, no ambiente externo, nós temos ali a construção, o lançamento do McMuffin, que traz os principais ingredientes do café da manhã norte-americano e entrega no café da manhã para os norte-americanos. Será que se a gente vendesse esse McMuffin no Brasil, teria o mesmo sucesso, a mesma demanda do que nos Estados Unidos? Não, né? Por quê? Qual que é o café da manhã do brasileiro? Então, ele toma um café preto, ele come um pão de queijo, né? um pão na chapa. É diferente a questão cultural do consumo no Brasil para os Estados Unidos. Então, se vocês pensarem o que o McDonald's entrega no café da manhã para os brasileiros, vocês vão encontrar produtos que são do Brasil, né? Que fazem parte da cultura do café da manhã brasileiro. Então, olha só, a partir de uma análise do ambiente externo, eu consigo identificar uma oportunidade
E isso vem acompanhado do quê? De pesquisas. Né? Pesquisa de marketing, uma pesquisa de mercado que me dá informações sobre esses ambientes e me possibilita encontrar essas oportunidades. Posso identificar também, além de oportunidades, as ameaças. Né? As ameaças aqui vão me dar também uma noção do que eu devo fazer, do que eu não posso fazer. E aí, né, a gente faz ali uma análise considerando também os pontos fortes e os pontos fracos da empresa. A gente consegue pensar, né, nas melhores estratégias para maximizar oportunidades, minimizar ameaças, certo? Outro ambiente aqui que nós temos é o ambiente tecnológico e o ambiente ecológico. Né? Vamos falar sobre os dois aqui ao mesmo tempo. O ambiente tecnológico, ele diz respeito às tecnologias disponíveis e que modificam, né, não só disponíveis, mas que estão surgindo e que modificam a forma, né, a dinâmica do trabalho, o modo das operações serem executadas. Tenho controle sobre isso, sobre a evolução tecnológica? Não, né? É algo que acontece diariamente. Né? E por que eu falo sobre o ambiente ecológico junto? Porque necessidades que vêm desse ambiente ecológico, ou até mesmo denominado como ambiente natural, vão ditar, né, tecnologias novas. Então, se nós pensarmos aqui, situação atual, né, um contexto atual, que a gente vivencia uma pandemia, ela vem desse ambiente ecológico, desse ambiente natural. Surgiram tecnologias novas para suprir uma adversidade desse ambiente? Surgiram. Se as empresas não se adequam, não se apropriam dessas tecnologias, será que elas ficam em uma situação de vantagem competitiva? Será que elas conseguem sobreviver? Dificilmente. Então, se nós considerarmos aqui uma empresa que hoje ela não tem ali uma veia inovativa, não trabalha com a questão do digital, com certeza ela está numa situação desfavorável em relação das empresas que trabalham no digital. Por quê? Um fator externo advindo do ambiente ecológico, do ambiente natural, colocou ali uma necessidade de adaptação, que o ambiente tecnológico, né, favoreceu e oportunizou que, né, as vendas, por exemplo, continuassem a acontecer. E, por fim, nós temos o ambiente legal. Né? Legal vem das leis. Né? Quais as leis que permeiam, por exemplo, a propaganda no Brasil? Eu posso fazer propaganda de qualquer assunto, eu posso utilizar de instrumentos, eu posso divulgar, né, eu colocar uma imagem, qualquer imagem na televisão aberta, por exemplo? Não, existe uma base legal, existe uma lei que regulamenta as propagandas no Brasil e em qualquer outro país, certo? Então, o ambiente legal, ele está relacionado a essas leis, ao qual as empresas precisam se adaptar, precisam seguir. Por quê? Caso contrário, elas se tornam ilegítimas, né? Elas estão ali na ilegalidade, porque estão infringindo uma lei ao qual é imposto, é colocado ali para a empresa ou determinado segmento. Então percebam, pessoal, que compreendendo esses ambientes, o gestor, a pessoa envolvida no planejamento estratégico, ela consegue identificar as oportunidades, as ameaças, e aí numa análise também interna, né, olhando para os seus pontos fortes, pontos fracos, que a gente faz isso por meio da análise SWOT ou análise fofa, né, ela consegue então criar as suas estratégias, pensar nas suas estratégias, nas melhores estratégias, para então maximizar essas oportunidades e minimizar as ameaças que estão presentes no seu ambiente externo. Bom, alunos, uma outra ferramenta que nós podemos utilizar nesse momento, e aí já pensando, né, em uma continuidade daquilo que nós começamos em relação ao diagnóstico empresarial, é utilizar a matriz Ansoff. Não sei se vocês já ouviram a falar sobre matriz Ansoff, mas a ideia por trás dessa ferramenta é justamente, a partir da análise do mercado e do produto, dar instruções, dar informações, né, e um campo analítico para que as organizações pensem sobre quais são as melhores estratégias em relação ao crescimento nesse mercado. Tá? Então, considerando justamente a variável do mercado e do produto, é que as organizações elas podem optar por 4 estratégias de penetração de mercado, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de mercados e diversificação sobre os seus produtos, sobre como trabalhar estrategicamente em relação aos seus produtos.
Tá? Então, pensando aqui em um planejamento mercadológico e um planejamento estratégico de marketing, é muito importante ter essas informações, conhecendo o seu mercado e o produto ao qual você vai disponibilizar nesse mercado, para vocês conseguirem, né, analisar e estipular quais são as melhores estratégias e que vão favorecer, né, o mercado, a posição dessa organização dentro desse mercado e até mesmo, né, considerando ali a questão das concorrências. Então, pessoal, para a gente analisar a matriz Ansoff, a gente vai considerar que existem produtos existentes e produtos novos que podem ser lançados, né, que podem ser ofertados em um mercado existente e em um mercado novo. Então, em relação à estratégia de penetração do mercado, nós estamos falando daqueles produtos que são ofertados em um mercado já existente e é um produto também já existente, um produto que já está sendo comercializado pela empresa. Então, se a intenção é que haja uma penetração no mercado, o que eu tenho que considerar para que eu consiga executar essa estratégia? Que haja um investimento muito grande em relação ao marketing, né? Aqui nós temos uma situação onde a demanda, onde o consumidor ele já conhece o produto. Certo? Uma vez que ele já conhece o produto, né, ou o serviço, existe aqui a influência muito grande também de concorrentes. Então, existem concorrentes tentando roubar esse espaço no mercado, né, tentando ali vender para essa demanda, talvez um produto próximo, um produto semelhante ou um produto igual ao seu. Então, para que eu consiga, né, essa penetração de mercado, para que eu consiga esse crescimento, essa estabilização nesse mercado, eu preciso do investimento em marketing, né, propaganda, publicidade, para que o cliente cada vez mais conheça sobre o meu produto, né, tenha ali uma imagem sobre o meu produto que faça ele, né, ser simpatizante, querer o produto que eu estou disponibilizando no mercado. Então, essa penetração de mercado se dá, então, dentro de um produto que já é existente em um mercado existente. Como exemplo, nós podemos pensar em relação à Coca-Cola. Nós temos ali dentro do portfólio, né, que a marca, que a empresa Coca-Cola disponibiliza, um produto que ele é líder de mercado, um produto que ele, né, já tem essa penetração no mercado. Então, dificilmente a Coca-Cola ela vai abrir mão, né, de marketing. Pelo contrário, né, nós vemos ali um marketing muito forte, ações de vendas muito fortes em cima desse produto, que já está, é um produto existente e está presente no mercado existente, onde o cliente já tem conhecimento. Em uma outra estratégia, uma outra percepção que nós podemos ter, né, pensando nessas estratégias de crescimento, é o quê? Eu lançar um produto novo em um mercado existente, optando então pela estratégia de desenvolvimento de produtos. Aqui nós podemos fazer uma relação até mesmo com essa penetração de mercado, no sentido que, uma vez que a minha marca ela já é conhecida pelo cliente, né, e se eu conseguir ter essa preferência, essa penetração no mercado, é porque o meu produto tem qualidade, o meu produto ele tem um diferencial em relação aos concorrentes e por isso ele se posiciona, né, como um líder, como uma penetração de mercado. Eu posso usar essa imagem que a minha marca tem para lançar novos produtos. Então, dentro de um mercado onde eu já sou consolidado, eu venho e lanço produtos novos. A gente pode pensar, continuando o exemplo da Coca-Cola, quando a Coca-Cola lança, por exemplo, produtos de novos sabores, né? Ele lança produtos de sabor cereja. Aqui no Brasil nós temos, até fazendo um paralelo com a ferramenta anterior, quando nós utilizamos ali a análise Pestel, nós temos o quê? O sabor com uma cafeína mais forte, né? Um sabor de café da Coca-Cola. Isso culturalmente para o Brasil faz sentido? Para o brasileiro faz sentido? Com certeza, né? Se a gente considerar o nosso hábito de consumo do café, um produto que utiliza de uma marca forte, né, que já está consolidado no mercado, ofertando um produto que satisfaça um desejo, uma necessidade que é culturalmente do brasileiro, a tendência desse produto se estabilizar, de ter venda, de ter demanda, é muito grande. Então, eu estou lançando um produto novo, desenvolvendo um produto novo em um mercado existente. Posso pensar ainda, né, em lançar
um produto que seja existente em um mercado novo. Então aqui a gente pode considerar que a organização está ali sendo, investindo um certo risco para entrar em um mercado novo, para entrar com uma marca consolidada em um mercado novo. A gente pode fazer um paralelo, considerar aqui o mesmo exemplo da Coca-Cola, quando ela lança e ela entra no mercado novo de produtos Diet, lançando a Coca-Cola Zero. Ela entrou em um mercado novo? Sim. Um produto ele também não é existente, a marca já não é existente? Sim, então ele entra no mercado novo lançando um produto, é um produto existente ali. Isso também vem ali da própria construção da imagem que a Coca-Cola tem, a consolidação que ela estabelece em relação ao mercado que ela está situada e que ela atende, tá? Mas é investido ali na questão do risco também. Em todas essas estratégias, vocês podem perceber a necessidade da comunicação, a necessidade do marketing aqui para estimular essa demanda, levar informações novas em relação ao produto que está sendo lançado. Então, são estratégias de crescimento que a organização ela pode fazer, ela pode optar, considerando a análise do seu mercado. Então, percebam que, fazendo novamente o paralelo com a ferramenta anterior, a análise Pestel, as informações obtidas sobre o meu mercado, considerando aqui dentre os fatores, o próprio comportamento do consumidor, vai me dar informações, vai me dar parâmetros para pensar em quais dessas estratégias eu preciso investir para crescer. Ou identificar até mesmo dentro do meu mercado quais são as oportunidades disponíveis para que eu possa então me arriscar em lançar um produto novo dentro de um mercado já consolidado, ou entrar, investir em um mercado novo. Talvez aqui eu identifiquei uma necessidade, uma tendência, um segmento que não estava sendo atendido e eu vou ali e oferto então um produto para aquilo. Posso considerar também, pessoal, em relação à análise Ansoff, a questão da diversificação. E aqui as empresas elas podem diversificar de duas formas. Eu posso diversificar de uma forma que está relacionada ao meu produto principal. Então, se eu considerar a Coca-Cola como exemplo, a gente pode analisar aqui que ela diversifica os seus produtos quando ela vai para o mercado de sucos, de isotônicos, por exemplo, atendendo ali o mercado de atletas. E posso considerar também uma diversificação de produtos não relacionados. No sentido que, quando a Coca-Cola começa a lançar roupas, chaveiros, copos, e uma infinidade ali de produtos que não estão relacionados à bebida, ao refrigerante de cola, ela está diversificando. Em questão de risco, pessoal, a diversificação é aquela que vai ofertar mais risco, porque ela está entrando em um mercado novo, aliás, com um produto novo em um mercado que também é novo. Aqui, se a gente considera como exemplo a Coca-Cola, toda a reputação, o conhecimento da marca, a imagem da marca que o cliente tem, com certeza vai favorecer que haja uma demanda, que haja um interesse por parte do cliente, mesmo sendo um produto novo em um mercado novo. Mas a gente tem que considerar que não são todas as empresas que têm de forma consolidada a sua marca como a Coca-Cola. Então, essa análise em relação aos riscos, a gente tem que a opção pela estratégia da diversificação vai implicar naturalmente em um maior risco, certo? Então, a partir dessas estratégias aqui, que o gestor, que a pessoa envolvida no planejamento estratégico pode analisar, considerando o seu mercado e o seu produto, qual é a melhor estratégia para crescer dentro desse mercado. Penetração no mercado, desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de um mercado ou a diversificação. É importante a gente ter em mente que cada empresa, cada segmento tem as suas particularidades. Por isso que eu toco novamente na questão da análise do mercado, para conhecer dentro daqueles ambientes que nós vimos, principalmente considerando o consumidor, quais são essas oportunidades, quais dessas estratégias vão favorecer que eu consiga maximizar, que eu consiga aproveitar aquelas oportunidades disponíveis no mercado.
Bom, alunos, uma outra ferramenta que nós podemos analisar e considerar na construção e execução do planejamento estratégico, né, pensando aqui em quais estratégias a empresa, a organização precisa ter ali, né, como o caminho, como o meio de chegar ao seu destino, né, que vai satisfazer então os seus objetivos, as suas metas que foram pensadas, nós temos aqui a matriz BCG justamente como uma ferramenta que vai possibilitar essa análise em relação ao crescimento e à participação de mercado. Então, nós estamos falando de uma ferramenta que é analítica, uma ferramenta até certo modo simples de ser utilizada, que deve ser aplicada especificamente em relação ao portfólio de produtos da empresa. Então, naquela situação onde a empresa tem ali diversos produtos, né, quais os produtos devem ser investidos, quais os produtos têm ali uma maior possibilidade e oportunidade de crescimento dentro do mercado, quais os meus produtos que já estão talvez decaindo, estão decrescendo e eu preciso ter uma ação inovativa, eu preciso inovar, eu preciso substituir ou até mesmo tirar do mercado. Então, a matriz BCG ela vem com esse intuito de favorecer, de dar informações para o gestor, para a pessoa envolvida no planejamento, para que ela tenha, então, essa visualização em relação ao seu portfólio de produto, pensando, então, em quais produtos ainda estão disponíveis, têm potencial de crescimento e não. Tá? Então, a matriz, basicamente, ela vai dividir, ela vai classificar um portfólio de produtos dentro de 4 quadrantes. Então, nós temos aqui os produtos que são estrela, o produto denominado interrogação, um produto denominado vaca leiteira e um produto denominado abacaxi. Então, em cima desses 4 quadrantes, fazendo ali uma análise em relação ao crescimento de mercado e participação de mercado, é que nós teremos então informações acerca desses produtos. Começando aqui pelo produto estrela, nós estamos falando de um produto que ele está dentro de um mercado, ele está sendo ofertado dentro de um mercado que tem um crescimento, um potencial de crescimento alto, e ele também está dentro de um mercado que tem uma participação alta, ele tem ali uma boa aceitação dentro desse mercado. Exemplificando, a gente vai entender o quê? Que esses produtos estrelas, eles são aqueles produtos que estão dentro de um mercado que tem a potencialidade alta, E em virtude de diversos fatores da qualidade do produto, do preço, dos diferenciais em relação aos seus concorrentes, ele está tendo uma participação alta. Para que haja essa continuidade, para que haja essa permanência da classificação desse produto como estrela, eu preciso de ter investimentos. Investimentos para que esse produto ele sempre esteja ali à vista do cliente, para que ele seja uma preferência do cliente, para que, num futuro, esse cliente venha a se tornar uma vaca leiteira, Ou, na ausência desses investimentos em torno do produto, pensando aqui que um produto que é estrela, um produto que chama a atenção do cliente, que se destaca dentro de um mercado, ele automaticamente vai atrair o quê? Concorrentes. E os concorrentes eles vão copiar, eles vão trabalhar de uma forma para aproveitar aquela demanda gerada pelo produto. Então, aqui, esse investimento em relação ao marketing, em relação à inovação, é justamente para que o produto ele continue a ser a preferência, para que ele tenha ali dentro desse mercado, ele continue com uma participação alta, positiva, e aproveite, surfe ali dentro dessa demanda, dentro desse crescimento de mercado. A gente pode pensar um exemplo, são os celulares, o iPhone da Apple, Ele dentro daquele mercado, ele é uma estrela, é um mercado que está em crescimento, é um produto que tem uma participação grande dentro desse mercado, mas para que ele possa ser dessa forma, para que ele possa ser classificado como uma estrela, ele precisa estar sempre inovando, Dentre alguns períodos saem algumas inovações, a própria marca gera ali em relação ao cliente uma aproximação muito
grande da questão da inovação, da tecnologia, né? A todo o lado simbólico, emocional da marca Apple em relação ao iPhone. Então, há um investimento muito grande da empresa em relação a manter, né, a manutenção desse produto como uma estrela, né? E aí, a ideia de que esse produto tende a vir, né, a se transformar em uma vaca leiteira. Um produto que é classificado como de interrogação, ele é um produto que ele está dentro de um mercado que está em crescimento, porém ele ainda é um produto, justamente porque a gente está pensando aqui na introdução, no lançamento desse produto, ele é um produto com baixa participação. Então, no mesmo sentido que o produto estrela, quando a gente está falando de um produto interrogação, o que eu preciso na introdução, no lançamento de um produto? Eu preciso de ações de marketing, né? Eu preciso transformar esse produto em uma estrela, eu preciso que o cliente conheça o produto, que o cliente tenha o interesse por esse produto e venha a consumir, né? Então, as ações de marketing. E aqui a gente pode pensar que dentro desse planejamento estratégico, quando a gente olha para um lado tático, quais seriam as estratégias de marketing para transformar esse produto interrogação em uma estrela? Nós temos que investir em propaganda, em publicidade, nós temos que fazer ações de vendas, né, transformar, né, trabalhar uma comunicação de marketing para que esse produto seja conhecido do cliente, para que haja o quê? Um aumento de participação no mercado, porque daí sim a gente entende que essa interrogação, né, a dúvida que nós teríamos é o quê? Esse produto, ele pode virar uma estrela ou não? Ele vai ser bem aceito no mercado que está em crescimento ou não? E aí, se não, né, se a resposta for um não, o que falta? É importante a gente ter essa consciência em relação ao porquê do não sucesso de um produto, né? Quais as falhas estão por trás desse produto que fizeram com que ele não virasse uma estrela, né? Não conseguisse aumentar a sua participação. Então, isso também faz parte, né, dentro ali do planejamento de ter uma visão estratégica, de enxergar, né, ter uma visão sistêmica de tudo que está acontecendo e identificar as falhas, né, do porquê que essa interrogação não conseguiu se transformar em uma estrela. Bom, outra classificação que a gente tem é o produto vaca leiteira, como eu já comentei com vocês. O produto vaca leiteira, ele está com uma participação de mercado alta, então ele domina aquele mercado, porém, esse mercado, em uma situação contrária da estrela, ele tem um baixo crescimento. Então, é um mercado onde, digamos, já está começando a saturar. Saturar por quê? Né? Lembra que eu comentei que a tendência é que um produto estrela vire um produto vaca leiteira. E aqui a gente tem o quê? A concorrência muito forte. Então, se essa concorrência é muito forte, a tendência é o quê? Que diminua até mesmo o crescimento do mercado, né? Porque ele já tem ali vários produtos, aquela necessidade que antes era algo inovativo, algo novo naquele mercado e que gerava demanda, já está suprida, né? Então, a tendência é que haja um declínio em relação ao crescimento do mercado. Mas, mesmo assim, nós temos um produto com grande participação. Então, os efeitos do marketing aqui, lógico, né? É importante a gente ter a noção de que o marketing, ele vai ter sentido, ele vai resultar em algo positivo diante a situação, né, diante a confirmação de que o produto ele tem a qualidade, diante da confirmação que a promessa, né, que o marketing faz, que a propaganda, que a publicidade faz, ela se concretize, né, porque assim nós conseguimos ter essa liderança no mercado, essa grande participação no mercado. Esses, então, seriam os produtos denominados de vaca leiteira, tá? Exemplificando aqui, a gente pode pensar que um produto interrogação pode ser o streaming da Rede Globo, né? Já está aproveitando o quê? Um mercado que está em crescimento, aproveitando aqui uma demanda, né, uma tendência de consumo do streaming. E aí a Rede Globo, né, que já era conhecida, digamos, consolidada por um produto, né, na TV aberta, ela vai para o streaming. Será que isso vai funcionar? Será que esse produto, esse serviço vai funcionar, vai se transformar em uma estrela?
Não sabemos ainda, né? Existe ali, né? Nós fazemos outras análises para ver se está tendo um crescimento, uma transição desse produto interrogação para uma estrela, tá? Seria um exemplo. E aí, por fim, nós temos uma outra classificação que é o produto abacaxi. Então, aquele produto que está com baixa participação de mercado, no mercado com baixo crescimento, ele é um abacaxi, né? Nós temos o menos aqui em todas as situações. Esse produto, pessoal, é aquele onde ele está, de fato, em um mercado já saturado, né? E aí, por alguns fatores, como a própria concorrência ou um produto substituto, né? Algo que modificou ali a sua demanda, ele então deixou de ser líder de mercado, ele deixou de ser o interesse para o cliente. Então, nós temos aqui o produto abacaxi, que a empresa faz o quê? Uma estratégia utilizada diante de um produto abacaxi é a substituição desse produto. Eu tiro o produto do mercado e substituo ele por um novo. A questão da inovação aqui é justamente uma estratégia para que o meu produto abacaxi, ele vire, ou ele seja afastado do mercado, ou ele seja reinventado, relançado, para que seja ou uma interrogação ou uma estrela. Sendo uma interrogação, a tendência, o lado positivo é que ele vire uma estrela. Sendo uma estrela, é que ele possa ser uma vaca leiteira. Então, a gente pode entender também, pessoal, a matriz BCG considerando o ciclo de vida de um produto. Então, nós temos aqui algumas fases, assim como o ser humano, um produto também tem um ciclo de vida. Ele também nasce, ele cresce, ele se desenvolve, ele chega numa fase de maturidade e depois a tendência é o declínio, a morte ou a substituição desse produto. Então, nós vamos ter aqui a fase da introdução, a fase da introdução desse produto, como é um produto, no sentido da interrogação, que está sendo lançado, nós não sabemos se ele vai crescer, se ele vai continuar, se ele já vai declinar. É uma interrogação, é uma incógnita. Lógico, eu preciso ter um investimento alto em marketing, porque aqui a tendência é que eu nem tenha lucro, eu tenho um prejuízo. Por quê? É uma fase onde o cliente não tem ainda conhecimento do meu produto, logo a procura, o consumo dele tende a ser baixo. E por que eu tenho prejuízo? Porque todos os custos de lançamento, todo o custo de marketing para esse lançamento vai implicar num prejuízo. Mas a tendência é o quê? Que esse prejuízo ele, tende a se converter em uma lucratividade, ao passo que o produto vai sendo conhecido pelo cliente no mercado, que é justamente a próxima fase, a fase de crescimento. Então, eu tenho aqui um produto que é lançado no mercado, um produto que é acompanhado de marketing, de propaganda, de venda pessoal, de estímulos, para que o produto seja conhecido pelo cliente, a tendência dele é crescer. Automaticamente, se ele cresce, as minhas vendas crescem, o meu prejuízo ele vira um lucro. O que acontece também? Chegada de concorrentes, os meus concorrentes estão aqui. Qual desses 4 quadrantes a gente pode classificar nessa fase de crescimento? A estrela, Porque é um produto que está chamando a atenção, é um produto que está ali caminhando para uma maturidade, caminhando para uma liderança de mercado, que vai se transformar então em uma vaca leiteira. Aqui, a gente pode denominar que é a fase de maturidade. Então, é aquele produto que se consolida no mercado, é aquele produto onde as vendas tendem a cair, por mais que haja uma participação ainda no mercado, uma participação positiva. Já não chama tanto a atenção, justamente porque ele está consolidado, ele está no mercado saturado, onde tem ali produtos substitutos, existem concorrência para competir com esse produto. Por fim, a tendência que nós temos em relação ao ciclo de vida do produto é que após a maturidade haja o declínio, que é a última fase de vida do produto. Esse declínio a gente pode entender que é o quê? É o abacaxi. Esse abacaxi, o que eu posso fazer? Opa, perdão, é aqui. O que eu posso fazer para que esse abacaxi se renasça, que ele possa de novo ser introduzido no mercado?
a questão da inovação, né? Eu vou substituir esse produto, eu vou lançar esse produto novamente, fazer um relançamento, vou fazer uma melhoria, né? Vou fazer uma adaptação, vou atualizar ele para o contexto, né? A gente tem então um abacaxi que vai ser introduzido de novo no mercado como um outro produto, suprindo uma necessidade diferente, né? E aí se reinicia esse ciclo do produto, de vida do produto, tá? Então, a matriz BCG, considerando até mesmo esse ciclo de vida do produto, vai dar um embasamento, vai dar informações para a pessoa, para o gestor envolvido no planejamento estratégico, para que ele possa, então, justamente, né, saber o que fazer trabalhando o seu portfólio de produto, ou o que investir, aonde investir, como investir, né, qual é o mercado que ele deve investir, qual que é a sua participação dentro desse mercado, para que ele possa, então, né, conseguir alcançar objetivos e ter uma margem de crescimento, uma margem de lucratividade positiva em relação ao seu portfólio de produtos. Bom, alunos, aqui nós temos uma outra ferramenta que vai ajudar vocês, vai ajudar as pessoas envolvidas no planejamento estratégico, que é em relação aos indicadores. Nós já conversamos que o planejamento estratégico ele é um processo contínuo. Por ser um processo contínuo, é importante que haja a revisão, que haja o monitoramento, o controle, ou que nós consigamos mensurar dentro daqueles objetivos, daquelas metas que foram estipuladas, como que está sendo, né, encaminhado, como que está sendo executado aquilo que for planejado. Justamente para que o resultado esperado, né, o resultado ali que o planejamento, o objetivo que o planejamento espera, ele possa ser concretizado, ele possa ser efetivo nos seus resultados. Bom, alunos, aqui nós temos uma outra ferramenta muito importante para o planejamento estratégico no que diz respeito aos indicadores, né? Nós já conversamos que o planejamento estratégico ele se concretiza como um processo que é contínuo dentro das empresas. E por ser contínuo, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser revisto, ele precisa ser analisado, né? Os resultados, as estratégias precisam ser analisadas para ver se de fato vai levar ao objetivo final, se de fato vai resultar no que é esperado dentro daquele planejamento. E essa ferramenta, o Balance Scorecard, ou BSC, vai proporcionar às pessoas envolvidas, aos gestores envolvidos no planejamento estratégico, que consigam olhar por perspectivas a relação entre esses resultados obtidos, né? Em relação ao que está envolvido nos processos ou o que está envolvido dentro dessas estratégias que vão levar então aos resultados finais, que vão levar então àquilo que o planejamento estratégico se propõe. Então, o Balance Scorecard ele surge lá em 1990, aonde as empresas tinham como disponibilidade, né, o que era disponível, era apenas indicadores do tipo financeiros. Então, as empresas se preocupavam em considerar os resultados, as análises em relação àquilo que tinha acontecido, olhando para aspectos financeiros. E olhar para aspectos financeiros é como se a gente estivesse fazendo uma gestão olhando pelo retrovisor, olhando para o passado. Por que para o passado? Porque se eu olho, por exemplo, o resultado das vendas, as vendas já aconteceram. E se foi um resultado negativo, se foi um prejuízo, se foi uma venda que não foi satisfatória ou que eu não alcancei os meus objetivos dentro daquele mês, daquele trimestre, enfim, eu não consigo corrigir momentaneamente. Eu não consigo ter ali, trazer uma ideia ágil para a correção, as falhas das minhas estratégias. Talvez foi uma decisão tomada de forma incorreta que me levou a ter vendas baixas, mas que se eu tivesse identificado de uma outra forma, olhando para uma outra perspectiva dentro das empresas, eu teria ali uma forma, né, de corrigir mais rápido aquele problema e não só esperar para ter um resultado final do que já aconteceu para eu tomar ações corretivas. Então, o Balance Scorecard ele surge a partir dessa necessidade que as empresas viram de encontrar, de ter disponíveis ali outras perspectivas, outros indicadores para analisar os seus resultados, que não fossem somente a perspectiva financeira. Então, nós ainda consideraremos a perspectiva financeira,
porque ela dá base para a tomada de decisão, ela dá base para ações corretivas dentro da empresa. Porém, agora a gente vai acrescentar outras perspectivas que a ferramenta nos propõe, que é a perspectiva dos clientes, a perspectiva dos processos internos e a perspectiva da aprendizagem. Falando um pouquinho sobre essas perspectivas, nós temos que partir da ideia de que elas não trabalham de forma individual, ou eu não olho para essas perspectivas desconsiderando as outras. Eu não vou olhar somente para a financeira, eu tenho que olhar para a financeira considerando uma relação de causa e efeito com as outras perspectivas. Então, a perspectiva financeira, ela tem uma relação de causa e efeito com os clientes, assim como os clientes têm uma relação de causa e efeito com a perspectiva financeira. E assim sucessivamente, em relação aos processos, em relação à aprendizagem. Então, a gente olha para essas perspectivas e aqui a gente já pode sinalizar que a abordagem, a visão trabalhada na ferramenta do BSC é o quê? Uma visão sistêmica. Eu estou considerando o todo organizacional, identificando as relações entre essas perspectivas que vão dizer, que vão apontar de uma forma ágil, de uma forma muito rápida até mesmo, aonde está a falha, ou qual perspectiva eu preciso corrigir. Talvez uma falha na perspectiva dos clientes, um gap, alguma ausência na perspectiva dos clientes, está impactando aqui na financeira. E aí, se eu olho somente para a financeira, eu vou entender que o problema é financeiro, mas não é financeiro. Talvez a questão dos clientes venha aqui, uma baixa procura dos clientes para o meu produto, venha talvez de um processo interno, que é o processo do atendimento. Então, se eu penso que os clientes não estão comprando o meu produto por talvez o preço ser alto, e eu vou lá e baixo o preço do meu produto, e a verdadeira causa do meu problema está em um processo, eu estou perdendo tempo, eu estou corrigindo, eu estou olhando para a perspectiva errada, eu estou desconsiderando a relação entre elas e eu estou agindo de forma incorreta. É como se eu estivesse somente resolvendo, fazendo uma gambiarra para resolver aquele problema, mas não vai ser resolvido na sua totalidade. Porque eu estou com um problema de um processo interno que está relacionado às minhas vendas. Um processo do atendimento, por exemplo, da abordagem ao cliente. Que fazem o quê? Com que o cliente se sinta mal atendido, não tenha uma boa experiência dentro daquela empresa, naquele processo de compra, logo ele não compre o produto, que está representado ali talvez na questão das baixas vendas, de um baixo faturamento ou de um prejuízo naquele mês. Para complicar um pouquinho mais, a gente pode pensar que o problema talvez não está no processo. Às vezes a gente tem um problema nas pessoas, na questão da aprendizagem. Talvez a pessoa responsável por ter ali a execução, a operacionalização daquele processo de atendimento nas vendas, ela não está treinada para aquilo. Às vezes é uma força de vendas, é um vendedor novo que não teve um treinamento de acordo com que a empresa, com as políticas da empresa, com os valores da empresa, e ele não consegue atender o cliente da forma como a empresa espera que ele atenda. Então eu tenho um problema ainda na questão da aprendizagem, que é uma outra perspectiva que a gente vai olhar. Certo? E vocês lembram que eu disse também que a questão do planejamento estratégico, uma vez que ele é dividido em tático, operacional e global, o estratégico, ele vai ter a influência de outras áreas? Aqui a gente poderia pensar que existe uma falha ou existe uma necessidade de um treinamento que vem lá do recursos humanos, de treinar os colaboradores para que os colaboradores possam executar um processo de atendimento ou possam vender corretamente, que vai representar o quê? Uma preferência pelo cliente, que vai representar no quê? Na venda, a concretização da venda. Então, percebam que a gente tem uma visão sistêmica, tem um olhar do todo, um olhar que é dividido em perspectivas,
que vai possibilitar para a pessoa envolvida nessa gestão, nesse planejamento, identificar aonde está o ponto falho. E aí, identificando o ponto falho, né, a matriz do problema, né, a origem do problema, eu consigo resolver as demais, eu consigo resolver os sintomas. Então, uma falha de aprendizagem me gerou um sintoma aqui para o financeiro. Se eu resolvo o problema me baseando somente no sintoma e não procuro o problema raiz, a causa raiz, eu estou perdendo tempo. Né? Eu não estou tendo aqui um posicionamento estratégico para lidar com esses problemas. E isso vai impactar, isso vai resultar em falhas, vai resultar no não alcance de objetivos, vai resultar num planejamento estratégico que não foi executado corretamente ou que foi falho porque ele não alcançou o resultado esperado. Então, a importância da ferramenta está justamente em vocês visualizarem, terem essa visão sistêmica a partir das perspectivas, entenderem essa relação de causa e efeito que cada uma estabelece e, a partir disso, então, propor ações corretivas, né, que sejam rápidas. Um ponto muito importante que a gente considera aqui ainda, pessoal, é o seguinte. Eu disse para vocês, a gente começou a analisar o planejamento estratégico pelo início que vai envolver o quê? A missão, a visão e os valores. Nós podemos trazer a missão, a visão e os valores aqui para o Balance Scorecard. Como, professor? Vamos colocar aqui a missão, a visão e aqui embaixo os valores. Os valores estão próximos de quem? Da questão da aprendizagem, a perspectiva onde eu tenho as pessoas, onde eu tenho aqui o aprendizado em relação às pessoas que vão executar processos, que vão envolver, que vão atender clientes, que os clientes vão comprar, relação de causa e efeito. Se eu considero os valores e eu torno esses valores claros, né, informo quais os valores e faço até mesmo uma política de recrutamento e seleção para trazer, né, formar um corpo funcional que represente os valores que a organização possui, eu vou ter esses valores concretizados nas ações dessas pessoas em relação aos processos internos. Então, os resultados, né, aquilo que é esperado, o resultado de tudo isso vai ser construído, vai ser executado a partir de valores que mostram o que a empresa é. E aí a missão e a visão, né, uma vez que eu trabalho em cima de valores e eu tenho claro a missão e a visão, o percurso, digamos assim, na execução dessas perspectivas ou os processos que cada perspectiva incorre em si, eles vão estar orientados pela missão, eles vão estar orientados pela visão. Então eu tenho aqui o meu propósito organizacional sendo um norteador para todas as minhas perspectivas, para todas as minhas ações. Uma vez que eu tenho o meu propósito como norteador, automaticamente, né, como uma consequência, eu me aproximo da minha visão, eu me aproximo daquilo que a empresa espera ser, espera alcançar. Seja em relação a objetivos, a metas, enfim, né, eu tenho uma aproximação. Então, essa visão do todo, esse entendimento de causa e efeito, pautado em valores, e tendo a missão e a visão como norteadores, também vai facilitar, vai ser ali algo positivo para que o resultado, né, do meu planejamento, os meus objetivos organizacionais possam ser alcançados. Para a gente finalizar aqui, então, né, eu preciso, uma vez entendido esses processos, eu coloco metas. Né? Se eu tenho que visualizar, eu tenho que saber como que essas perspectivas, esses processos estão executados, eu vou colocar metas financeiras. Essas metas, elas precisam ser mensuradas, né? Os meus indicadores aqui é justamente para que eu possa fazer a gestão, né? Eu consigo fazer a gestão daquilo que eu consigo mensurar, daquilo que eu consigo verificar como está sendo executado. Então, os indicadores podem me dar uma base se a minha meta financeira foi alcançada. Então, se a gente pensa aqui que um problema que está acontecendo na empresa é a baixa do faturamento, e eu identifiquei um problema que está aqui na falta de treinamento dos meus vendedores, eu vou colocar como um aumento de vendas para o próximo mês de 50% em relação ao mês anterior ou ao trimestre anterior. Então, eu tenho uma meta,
eu tenho um número a ser batido em relação às vendas, que representará então no meu faturamento. Como que eu posso mensurar isso daqui? Posso pegar, até analisar o ticket médio, eu posso analisar as notas fiscais, né, os dados financeiros, para ver se eu alcancei esse 50%. Posso fazer uma meta para clientes? Posso ter lá 15% somente de devolução de produtos ou 15% de reclamações, ou ter 3 reclamações no mês apenas. Coloquei uma meta para a perspectiva de clientes. Posso estipular um indicador para isso aqui também, né? A questão da fidelização, quantos clientes foram fidelizados, talvez possibilite me dar uma informação sobre a questão do grau de atendimento, né? Do quanto o atendimento está bom ou ruim para fidelizar um cliente. E assim por diante. Então aqui também, né, eu coloco as minhas metas a partir das minhas perspectivas, uma visão sistêmica, e eu consigo, né, eu vou mensurando, eu vou acompanhando se isso aqui foi alcançado ou não. E vou identificando as falhas do porquê que isso não aconteceu, né, o porquê que não foi batida essa meta. Então, em resumo, o Balance Scorecard vai possibilitar que vocês tenham essa visão sistêmica e consigam agir de uma forma rápida, né, visualizando, tendo esses indicadores que representam até mesmo a eficiência organizacional, né, o caminho, o alcance dos objetivos que foram propostos ali naquele planejamento estratégico. Bom, alunos, nós estamos caminhando então nessas ferramentas que estão possibilitando vocês terem uma visão de como o gestor, de como o envolvido nesse planejamento estratégico, ele pode identificar informações, obter análises, realizar análises em relação ao mercado, para que possa, então, orientá-los, né, sobre quais as melhores estratégias, quais os caminhos, né, quais são os melhores trajetos a serem pensados e a forma, né, de percorrer esses trajetos para alcançarem objetivos. E aqui nós temos uma outra ferramenta muito importante para o planejamento estratégico, que é a cadeia de valor de Porter. Nós temos aqui uma ferramenta, uma perspectiva, né, que vai dar um embasamento para que vocês possam considerar sobre os processos que a organização desempenha, executa para alcançar um objetivo, e aqui a gente pode deixar especificamente esse objetivo relacionado à intenção do valor percebido que o cliente terá em relação àquilo que ele vai consumir da empresa. Né? Ou até mesmo qual é o valor percebido que o cliente tem em relação à marca, aquilo que a empresa é. Então, quando a gente trabalha com a ferramenta de cadeia de valor de Porter, a gente consegue visualizar quais as operações estão por trás desse processo produtivo ou dessa execução, né, das operações organizacionais que vão resultar em um VP, o valor percebido, né, que vai representar e que vai resultar lá no final, no consumo, na compra de um determinado produto que se dá dessa cadeia de valor, qual que é o valor percebido que o cliente vai ter. A gente pode entender essa ideia de valor percebido como em relação aos benefícios, em relação à própria experiência ou à percepção que o cliente tem em relação àquilo que ele consome da empresa, né? Em relação àquilo que a empresa disponibiliza, oferta no mercado. Tá? Então, se a gente olha para uma perspectiva do marketing, essa ideia de valor percebido, quando ela é positiva, né, um valor percebido dentro do entendimento do marketing, ele vai representar para a organização um vínculo de relacionamento. Olha só, isso é muito importante e a gente já comentou sobre isso em outras aulas, que é o quê? O marketing, as ações de marketing, entendendo o marketing como uma troca, ele deve almejar não somente a ideia da prospecção de clientes, mas que haja um relacionamento. Aqui a gente está falando até mesmo do marketing de fidelização do cliente. Então, entendendo essa cadeia de valor e entendendo tudo que envolve, os processos que envolvem, né, essa cadeia produtiva, a gente pode ter uma base, a gente pode ter ali, levantar informações sobre o que vai impactar ou como que vai, né, ser criado esse valor percebido para o cliente que, olhando sob a ótica do marketing, vai me representar um relacionamento, né, uma fidelização. Então, a existência, né, de um valor percebido que seja positivo, que seja alto, me leva ao relacionamento.
um valor percebido que ele é negativo, ou não negativo, mas baixo, né? O que ele vai representar sob a ótica do marketing? Somente um vínculo que é transacional. Então, o cliente, ele consome, sim, o produto, ele viveu aquela experiência, né? Ele teve uma percepção em relação ao que a empresa disponibilizou para ele. Porém, né, o valor percebido, a percepção não foi tão positiva, o bastante para que talvez ele não queira comprar novamente da empresa, ou para que ele não queira falar bem da empresa, ou para que ele não queira ter esse relacionamento, né, essa fidelização. Simplesmente foi uma transação comercial que aconteceu, mas não irá se repetir, né, desde que nenhuma ação corretiva seja feita para que esse valor percebido possa se tornar positivo, né, ou possa se tornar algo que leve a um vínculo de relacionamento. Então a gente tem, né, eu fui aqui mais especificamente para a área do marketing, mas para que vocês entendam que olhando para a cadeia de valor, olhando para as áreas que estão envolvidas na produção, né, na própria organização da empresa, isso vai impactar também na ideia do valor percebido que o cliente terá. Então, o Porter, que é o criador, né, um estrategista, que traz aqui essa ferramenta, ele vai dividir que as operações, elas, dentro das empresas, elas podem ser divididas em primárias e secundárias. A gente pode entender que essas operações, esses processos aqui, eles são de apoio, tá? Então aqui a ideia de apoio. E aqui está relacionado, digamos, à própria produção, né? A própria execução, desde a entrada, desde dos inputs que são colocados dentro desse processo produtivo, até a saída, até a percepção, até a chegada que vai ter ao cliente. Então, em relação a como o cliente vai se relacionar ou vai ter um entendimento sobre o que está sendo entregue no mercado, aquilo que está sendo ofertado, a relação do que acontece nas vendas e também no pós-vendas, algo que muitas empresas deixam de considerar, tá? Esse serviço são os serviços pós-venda, que são essenciais para que eu tenha o quê? Um relacionamento. Para que o meu VP seja positivo, né, seja algo ali que represente um vínculo de relacionamento. Então, o Porter vai dividir justamente os processos em primários e de apoio. Olhando para os processos primários, né, naquela mesma perspectiva de que no planejamento estratégico, na execução desse planejamento, eu preciso analisar e monitorar os processos, a gente vai ter um embasamento para identificar todos os processos que envolvem essa logística de entrada, que pode ser desde a aquisição da matéria-prima, a questão dos fornecedores, né, de tudo que é necessário para que seja transformado em alguma coisa, um produto, um serviço, e represente em algo acabado, que vai ser disponibilizado em um mercado consumidor, em um mercado organizacional, por exemplo. Tá? Então, eu consigo dividir em processos os meus inputs, eu consigo olhar para as minhas operações, né, que vão transformar esse input em um output, em uma saída, que pode ser um produto, que pode ser um serviço, pode ser um bem tangível, um bem intangível, pode ser uma ideia, que vai ser o quê? Disseminado no mercado, vai ser disponibilizado no mercado. E aí, para que esse produto, esse resultado, esse output transformado possa ser disponibilizado no mercado, para atender uma necessidade, para atender um desejo, eu preciso de operações, estratégias de marketing. Então, pensar sobre o mix de marketing, estratégias em relação ao produto, ao preço, à promoção, a comunicação, né? Nós iremos ver em outras aulas sobre o planejamento do plano de comunicação, de marketing. Tudo isso vai fazer com que haja ali o consumo desse produto, né? Então, eu faço a comunicação, penso aqui nessa comunicação, até mesmo a venda pessoal que se concretiza, né? Vai concretizar na venda para o cliente, que vai me levar, então, a uma experiência, né, ou uma resposta em relação a tudo que a empresa executou, que seria o quê? Qual que é o pós-venda? Então, qual que é a percepção que vai surgir a partir do consumo de uma entrada que foi processada, que foi
né, que representou, que criou-se alguma coisa, que foi disponibilizado no mercado, gerou uma demanda, atendeu uma necessidade, atendeu um desejo, foi vendida, foi consumida por um cliente. Qual é o valor percebido disso tudo? Tá? E aí, o meu pós-venda, que também entra como processos que as organizações precisam fazer para que esse valor percebido, né, então, leve a um vínculo de relacionamento sob a ótica do marketing, ok? Essas seriam as atividades primárias, mas para que essas atividades primárias, esses processos, operações primárias possam acontecer, eu preciso de apoio. Então, eu preciso de uma infraestrutura. A gente pode entender como a infraestrutura como a própria gestão da empresa. Aquilo que a empresa disponibiliza para que os meus inputs sejam processados e transformados em outputs, sejam criados produtos. Eu preciso de pessoas para que isso possa ser executado. Então, eu preciso também de uma gestão de recursos humanos. Eu preciso do aspecto de tecnologia, um desenvolvimento tecnológico, para que o meu processo de produção ele possa ser, então, dentro dos melhores, né, possa se concorrer, ter competitividade dentro do mercado de concorrência elevada, por exemplo. E eu preciso também da aquisição de mercadorias, né, que vão, então, possibilitar que esse processo produtivo, esse processo primário possa ser executado. Tá? Então, a ideia que o Porter nos coloca é essa divisão de atividades de apoio, atividades primárias, e tudo isso é baseado também, é monitorado, é comparado em relação às margens. A gente pode entender a margem como a diferença entre o valor percebido e o meu custo de produção. Então, o custo de tudo isso daqui, né, em relação a primárias e secundárias, principalmente primárias, porque a gente está falando do processo produtivo, ele é compensado, digamos, né? Ele é maior, ele é menor do que o valor percebido. O que a gente precisa em relação ao valor percebido? Que ele seja alto. Né? Se a gente considerar como se fosse uma balança, analisando a relação custos-benefícios, eu preciso que ou essa diferença, né, haja aqui um equilíbrio para que os custos e os benefícios, né, sejam equilibrados, ou que os benefícios do meu produto sejam mais altos. Né? Porque se eu tenho um benefício alto, se a compra representa um benefício, ou a percepção dessa compra, a experiência dessa compra, desse consumo, representa mais benefícios do que custos, automaticamente eu tenho um valor percebido que ele é positivo, que ele é alto. Esse valor positivo, né, valor percebido positivo, vai levar de novo ao relacionamento. E é isso que as empresas precisam olhar. Né? Qual é a relação que as empresas precisam estabelecer com o seu cliente? Não é somente a ideia de uma transação comercial, ou não é somente pensar na prospecção de clientes, aumentar o número de clientes, mas eu preciso também, né, de uma forma muito forte, fazer a manutenção da minha carteira de clientes. Essa manutenção é eu pensar o quê? No marketing de relacionamento, de fidelização, é eu pensar nesse valor percebido para que seja favorável, para que haja um vínculo de relacionamento com o cliente. Então, pessoal, em suma, a ferramenta vai possibilitar que vocês olhem para isso aqui, né, e veja até mesmo aonde, né, quais as operações ou quais áreas primárias, secundárias, logística, marketing, vendas, existem as falhas, existem os gaps, existem os problemas que precisam ser resolvidos para que esse valor percebido aqui possa, então, ser, né, representado como algo positivo e me leve, numa ótica do marketing, olhando o marketing como uma troca, em um vínculo de relacionamento. Bom, estudantes, ainda falando sobre Porter, nós temos agora uma outra ferramenta que vai ser base para pensarmos em estratégias aplicáveis ao planejamento estratégico de uma organização, que é, então, analisarmos inicialmente as forças de Porter, que traz uma ideia central aqui sobre a questão da concorrência. Então, nós já estudamos que o diagnóstico empresarial, ele precisa considerar, dentro dos ambientes organizacionais, né, o micro, o entorno do micro e o macroambiente, diversos fatores ao qual a empresa ela possui um controle total, quando a gente olha para o microambiente, um
um controle, né? Um certo controle que ele é limitado em relação ao seu entorno e a ausência de controle quando nós consideramos o macroambiente. É justamente nesse contorno, num controle onde é limitado, que vão situar os nossos concorrentes. Então, o Porter vai trazer aqui para nós a questão de que olhar para a concorrência não significa e não deve ser somente olhar para os concorrentes diretos da empresa, mas considerar outros fatores que podem, então, representar uma concorrência, né? Ter ali uma força em relação às atividades, à própria organização da empresa, que vem, então, considerar a possibilidade dos clientes serem concorrentes para essa empresa, assim como a dependência em relação aos fornecedores, a possibilidade de novos entrantes, novos concorrentes entrar no mercado ao qual a minha empresa está situada e também a possibilidade de produtos serem concorrentes no sentido de haverem produtos substitutos ao que a empresa oferta no mercado. Então, é a partir desse entendimento, ampliando o olhar para a questão da concorrência, que o Porter coloca que as organizações, elas são influenciadas, né? Existem ali forças que vão executar e que vão provocar, né, um certo conflito, uma certa inconstância dentro das empresas, que seriam essas 5 forças. Então, nós temos os concorrentes diretos, que são exatamente os concorrentes que entregam os mesmos produtos, que estão dentro do mesmo segmento da empresa e que vão entregar os mesmos produtos, embora a força de Porter coloca para nós que são os concorrentes diretos, é importante, nós já falamos sobre isso, considerar também os concorrentes indiretos. Porque eles podem entregar produtos, mesmo que similares, né, com algumas diferenciações, que venham satisfazer necessidades ao qual o nosso produto ele satisfaz. Então, é importante considerar os concorrentes diretos e indiretos, mas na concepção de Porter, né, pensando nas forças de Porter, o interessante nesse momento são os concorrentes diretos. Então, aquelas empresas que entregam o mesmo produto, que estão ali competindo no mesmo segmento ao qual né, a nossa empresa está, por exemplo, e que vai influenciar, vai representar ali desafios e inconstâncias para que, né, e até mesmo a exigência de estratégias para que eu possa barrar esses concorrentes. Mas não vamos falar sobre as estratégias ainda, vamos entender esse ambiente de concorrência. Outro contexto, outra força é a ideia dos produtos substitutos. E aqui, para explicar, eu vou trazer um exemplo que fica muito nítido essa questão das forças de Porter, que é a questão de quando o Uber entra no mercado. O que nós tínhamos dentro desse mercado antes do Uber entrar? Né? Revolucionar, trazer ali uma inovação disruptiva, quase disruptiva, né, para a questão do transporte. Nós tínhamos ali os táxis, né, os taxistas, poderíamos colocar como concorrentes diretos, né, hoje para o Uber, o táxi. Vamos esquecer, né, outras empresas que trabalham no mesmo modelo de negócio do Uber, mas naquele momento só tinha o Uber e o táxi. Então, o concorrente direto era os taxistas. Quem que eram concorrentes indiretos? A gente podia pensar nos ônibus, transporte público, né? Transporte público seria um concorrente indireto para a Uber. Bom, ela entra nesse mercado entregando um produto que é substituto ou melhorado, né, ou de uma forma diferenciada do serviço que o táxi entregava, o serviço de transporte. Representa para os taxistas um concorrente? Sim, né? O novo modo de transportar, né, utilizando a tecnologia, com tudo aquilo que a Uber entrega, onde o cliente tem um poder de escolha, ele vive uma experiência muito forte, entrou aqui como algo que vai incomodar os taxistas. Né? A experiência entregue no serviço do Uber foi substituta ao trabalho que o taxista fazia antes. Então, foi algo que incomodou. Teve um produto substituto que veio, né, e incomodou os taxistas. No mesmo sentido que os produtos substitutos, nós temos os novos entrantes. Quem foi o entrante lá no segmento de transporte? A Uber entrou nesse segmento.
né? E ela veio entregando um produto substituto, inovativo, diferente, considerando necessidades, né, de clientes que os taxistas não resolviam, não supriam. Ela entra nesse mercado e revoluciona. Então, perceba que a entrada, né, o que os taxistas fizeram para barrar a entrada desses novos entrantes ou a entrada da Uber naquele mercado? Como não tinha, né, naquele momento, uma base legal, por exemplo, uma legislação que regulamentasse o trabalho desses motoristas de aplicativo, isso entrou como uma barreira para novos entrantes, embora não tenha sido bastante para impedir a entrada dessa empresa da Uber no mercado de táxis. Então, a questão das leis, né, para regulamentar o trabalho era uma barreira para novos entrantes. A gente pode pensar, né, numa situação, desconsiderando a questão, exemplo da Uber, um mercado onde precisa de muito capital, de muita estrutura, um mercado onde precisa, né, ter um diferencial muito grande em relação ao produto, vai funcionar como uma barreira para que novos entrantes entrem nesse mercado. Então aqui a gente já começa a pensar sobre as estratégias. Uma vez que eu tenho a possibilidade de novos entrantes incomodar, né, revolucionar o meu mercado, o meu segmento, eu preciso criar estratégias em torno do meu produto, protegendo o meu mercado para que esses novos entrantes não entrem nesse mercado ou que produtos substitutos não venham substituir o meu produto. Então, pensar sobre a inovação, por exemplo, é uma estratégia para evitar que produtos substitutos venham e substituam o meu produto. Né? Se a gente pensar a máquina de escrever, qual estratégia, qual inovação ela fez para que não fosse substituída e esse mercado não fosse, né, finalizado? Nada, né? Mesma coisa o DVD. O que aconteceu? O que foi feito para que um produto substituto não viesse, né, e acabasse com o uso de DVD? Então percebam que são movimentos que acontecem, que vêm justamente pela entrada de novas empresas, que vão entregar produtos diferentes, satisfazendo necessidades existentes ou necessidades que já eram supridas, mas de uma forma diferente. E que as empresas precisam criar estratégias para barrar novos entrantes, barrar produtos substitutos, certo? Outras duas forças que o Porter coloca é em relação aos fornecedores e em relação aos clientes, tá? Em relação aos fornecedores, é aquela ideia que uma empresa ela não pode ficar dependente de apenas um fornecedor. Por quê? Uma vez que há essa dependência de apenas um fornecedor, o preço praticado por esse fornecedor em relação à matéria-prima que você precise, por exemplo, pode ser muito alta. E você não pode deixar de comprar. Você precisa dela para produzir o seu produto. Entende? Então, há essa dependência, pode gerar o quê? Uma situação desfavorável para a empresa onde ela fica dependente. Então, eu preciso ampliar, eu preciso ter uma gestão dos meus fornecedores em relação à negociação para que não haja essa dependência, certo? No mesmo sentido de poder de barganha dos fornecedores, que é o quanto os fornecedores podem, né, digamos, dominar a minha empresa ou dominar a minha atividade, a gente tem a mesma coisa para os clientes. Então, se a gente pensar, o Uber entrou no mercado. Quem eram os concorrentes do Uber? Os taxistas. Mas a preferência era pelo Uber por todo o serviço. Existia alguma outra empresa que entregava o mesmo serviço, a mesma experiência da Uber? Não. Então, qual era o poder de barganha que os clientes tinham em relação a não consumir o produto da Uber? Eles não tinham poder de barganha. Por quê? Se não quisesse a Uber, teriam que voltar para o táxi. E a Uber era melhor. Certo? Então, o que acontece? Nessa situação, o poder de barganha dos clientes é baixo, porque não tem concorrentes. A partir do momento que surgem concorrentes iguais, diretos ao Uber, então, Táxi 99, outras empresas de aplicativo, né, de transporte de aplicativo, o que acontece? Esse poder de barganha dos clientes começam a existir. Por quê? Se eu não quero a Uber, eu vou para o Táxi 99. E aí, o que acontece nesse momento? Com certeza, vocês já receberam algum cupom de desconto. Se não na Uber, no iFome, no iFood, né, aplicativos que mandam um cupom de desconto, que é para quê? Para chamar a atenção do cliente
Porque ele tem poder de barganha, ele tem concorrente. Então, se ele não compra do iFome, o iFood, ele pode comprar do iFood, ele pode comprar de outro restaurante, de outro aplicativo, né? Usando aplicativos para intermediar essa compra. Então, esse poder de barganha vai refletir justamente diante da existência de concorrentes, o poder que o cliente tem de deixar de consumir um produto na sua empresa para consumir em outra. E aqui, muito forte o marketing, muito forte a questão da comunicação integrada de marketing. Desde pensar em estratégias para venda, então promoção, desde pensar em estratégias de publicidade, de comunicar, né, sobre aquele produto, sobre aquela ideia, sobre aquela empresa, até mesmo a questão da venda pessoal, né, a forma de se comunicar na questão de vender o produto, tudo isso pode influenciar e pode, né, ser algo que vai possibilitar que o cliente prefira essa empresa em detrimento da outra. Então, essas forças que o Porter coloca devem ser observadas. E a partir da observação dessas 5 forças, o Porter vai colocar para nós 3 estratégias genéricas, tá? 3 estratégias ao qual as organizações podem executar, genéricas, podem executar para barrar essas 5 forças. Então, a primeira, uma organização ela pode optar por uma estratégia de ser líder de custos. Tá? Por quê? Se eu consigo entregar um produto no mercado com um preço baixo, conseguindo manter a minha qualidade alta, eu vou barrar os meus concorrentes. Eu crio também uma dificuldade para novos entrantes, porque você precisa produzir um produto tão bom quanto o meu, ou ter ali, né, uma estrutura, um capital para você competir comigo. Então, ser líder de custos é uma das estratégias para barrar as forças de Porter. A gente pode pensar como exemplo a rede de hotel Ibis. Ela tem um segmento, digamos, dentro da sua empresa, né, que é o Ibis Budget, que ele vai atender somente pessoas que querem dormir uma noite, no máximo, estar viajando ao trabalho e no outro dia quer ir embora nos seus hotéis. Então, a questão do serviço de quarto, por exemplo, não existe, o café da manhã ele não é incluso, a pessoa compra à parte. Tudo isso faz o quê? Com que o custo para manter aquele hotel, ou o custo de hospedagem, caia. Então, é uma estratégia para ser líder de mercado ou para barrar essas concorrências dentro desse segmento. Ponto importante, para eu diminuir custo do meu produto, eu preciso conhecer o meu cliente. Por quê? Se a gente, utilizando o exemplo do Ibis, se eu estou lidando com um cliente, né, ou eu estou direcionando a minha comunicação para um público-alvo que ele gosta de qualidade, né, ele gosta ali de luxo na sua hospedagem, por exemplo, ele não vai consumir esse produto que a Ibis entrega, né, por um preço mais barato, mas por não ter todos os serviços de uma rede de hotel de hospedagem, por exemplo, né? Um serviço de hospedagem. Então, eu preciso conhecer o cliente, entender se ele é sensível à qualidade ou ao preço. Se for ao preço, faz sentido, né, eu abaixar o preço aqui, porque a minha qualidade tende a cair. É justamente na ausência de alguns serviços que eu consigo entregar um produto mais barato no mercado. Mas eu estou lidando com um público que não é sensível à qualidade, ele é sensível ao preço, ele procura exatamente produtos baratos. Aí eu tenho sucesso, aí eu consigo ter uma estratégia com resultados positivos. Posso optar ainda, além da estratégia de custo, para uma estratégia de diferenciação, né? Então, diferenciar em alguns aspectos também, com certeza a gente pode pensar na mesma ideia do custo, né? Mas no que você se diferencia e que faz com que os seus concorrentes não consigam atender da mesma forma. Ainda na ideia da diferenciação, uma terceira que a gente pode, estratégia que a gente pode optar é a de nicho ou de segmentação. Então, eu vou atender aqui um mercado ou um nicho ao qual um líder de mercado não se interessa, por exemplo.
né? Então eu vou para linhas aéreas low cost, que é barata. Pessoas que, né, que procuram, que consomem um transporte aéreo sem ter todos os serviços de um transporte aéreo normal, por exemplo, né? Então, ou que não se importam de viajar de madrugada, né, em horários onde o preço tende a ser menor. Então, eu estou ali identificando um nicho, um segmento de mercado que é diferente do líder de mercado, né, que é diferente de onde estão os grandes concorrentes, e eu vou ali e vou atender aquele nicho. Posso optar por isso também, certo? Então, essas 3 estratégias genéricas de Porter, elas não devem ser executadas, né, somente a partir desse entendimento. Eu preciso utilizar outras ferramentas. Todas as ferramentas que nós vimos até este momento partem da ideia o quê? De diagnóstico empresarial. Certo? Então, eu estou conhecendo o mercado, a gente trabalhou aqui sobre a questão do mercado, em relação ao portfólio de produto, a aceitação desse produto dentro de um mercado, né? E pensando no mercado se está em crescimento ou não. Nós analisamos os diversos ambientes, agora a gente está analisando os concorrentes. Então, todo esse conjunto de informações vai te dar base para que vocês, né, criem, determinem as melhores estratégias a serem seguidas pelas empresas e, consequentemente, né, um melhor alcance ali para a execução, né, dos resultados, um alcance, né, a chegada no destino ao qual o planejamento coloca ali como, né, o caminho, o ponto a ser conquistado, certo? Bom, agora para a gente finalizar, a gente pensa agora numa outra ferramenta, que é a ferramenta dos OKRs. Bom, essa ferramenta, pessoal, ela vem justamente como uma solução, né? Na verdade, ela é bem mais do que uma ferramenta, ela pode ser entendida como uma cultura para as organizações, quando nós pensamos na dificuldade que as empresas têm de mensurar e também de acompanhar a execução dos objetivos que são traçados. Então, a ferramenta OKR, que vem de Objective and Key Results, ela é traduzida, né, para objetivos e atividades-chave. Ela parte, então, da ideia de que quando o indivíduo ele é colocado, né, frente ali a um objetivo que é amplo, pode acontecer desse indivíduo ou dessa organização se perder no meio do caminho, né? Ou esquecer, às vezes, o propósito, esquecer o porquê daquele objetivo, né? Ou aonde aquele objetivo vai chegar, né? Qual é o destino que aquele objetivo se propõe, né, chegar. Então, parte-se dessa ideia de que para alcançar objetivos é preciso desmembrá-los em atividades menores, né? Ou essa ideia de desmembrar em atividades menores vai fazer com que a questão da própria correção dessa trajetória, e aqui a gente pode pensar a correção da estratégia escolhida para percorrer aquele caminho que é o planejamento, uma vez que você desmembra, você consegue corrigir de uma forma mais rápida, né? Você consegue ter ali uma ação, uma correção mais rápida e até mesmo manter um alinhamento entre os objetivos, entre as estratégias, entre os destinos que a empresa determina ali em seu planejamento. Então, os 2 pontos que a gente tem muito nítido, né, que a gente consegue por meio da ferramenta OKR, é justamente essa ideia de alinhamento entre todas as áreas, né, percorrendo ali um mesmo objetivo. Lógico, esse objetivo ele pode ser dividido entre as áreas, mas a gente tem, né, considerando aquele nível estratégico das empresas, né, um nível que é o estratégico, um nível que é tático e um nível que é operacional. A gente pode, né, dentro desse objetivo, ter um alinhamento entre essas 3 áreas, né? Desde o momento daquilo, né, onde a gente pensa a gestão para assegurar o que o estratégico determina, até o momento onde as atividades, as operações são executadas, né, no nível operacional. Então, eu posso ter objetivos ou eu posso ter OKRs num nível estratégico, posso ter OKRs num nível tático e posso ter OKRs num nível operacional. O importante é o quê? Que haja um alinhamento entre esses objetivos, né? Um alinhamento para que
as coisas aconteçam, para que o planejamento estratégico, o global da empresa, possa acontecer, o destino geral possa ser alcançado, tá? Então, lembrando, OKR vai dividir os objetivos em atividades menores ou atividades chaves que vão garantir que esse objetivo seja alcançado. O objetivo, então, tem que ser algo mais amplo. Eu tenho que, além de ser amplo, ser algo que seja escrito de forma qualitativa. Por ser qualitativo, esse objetivo precisa motivar. Ele precisa motivar as pessoas que vão percorrer esse caminho, que vão alcançar esse objetivo, ou que vão trabalhar para alcançar esse objetivo. Além de motivar, ele precisa ser inspiracional. Ele precisa inspirar, no mesmo sentido da motivação. E ele precisa ser aspiracional também. Ele precisa o quê? Tirar da zona de conforto. Tem que ser um objetivo que mobilize toda a organização para que ela se desmembre, se execute ali, cada um a sua parte, independente dos níveis, a sua parte correspondente, a sua responsabilidade para alcançar esse objetivo geral. Certo? Então, se os objetivos eles se classificam, se caracterizam dentro desses pontos, as atividades chaves, que vai ser o desmembramento desses objetivos, ela precisa ser quantitativa, justamente pela ideia de mensuração. Eu preciso mensurar se o meu caminho, se o meu objetivo amplo está sendo executado corretamente. Então, eu posso pensar que o meu objetivo seja aumentar o faturamento da minha empresa. Em quantos % eu vou aumentar o meu faturamento? Talvez para aumentar o faturamento eu precise aumentar o meu número de clientes atendidos. Então, aumentar o meu número de clientes atendidos em 50% é uma atividade que vai fazer parte ou que vai contribuir para que o meu objetivo seja alcançado, que é aumentar o meu faturamento da empresa. Tá? Então, eu falei aqui um exemplo simples, mas que a gente pode estender para um objetivo organizacional, um objetivo traçado lá no planejamento estratégico, seja na área do marketing, seja na área, em qualquer área da empresa. Então, precisa ser quantitativo. Eu tenho que desmembrar essas atividades aqui entre 2 e 5 atividades chaves. Então, para cada objetivo, coloca lá 2 ou 5 atividades-chave. A gente pode pensar isso aqui até mesmo como uma meta. Então, essa meta, 2 ou 5 metas, uma pode ser atender número de clientes 50% a mais do que o mês passado, evitar devoluções de clientes, porque daí eu consigo fidelizar ele, diminuir essas devoluções em 3%. Então, eu já tenho aqui 2 OKRs, dois atividades chaves, 2 KR de Key Result, para um objetivo, que é aumentar as vendas. Então, o que está por trás? Qual que é a ideia desse desmembramento de objetivos amplos em atividades menores? Que eu consiga visualizar, que eu consiga acompanhar a execução, que eu consiga ter um alinhamento, que eu consiga verificar se a estratégia utilizada, se a estratégia utilizada para conseguir vender mais ou para aumentar o meu número de clientes, se está funcionando. Se não está funcionando, eu consigo corrigir. Eu não vou esperar as coisas acontecerem e eu não alcançar meu objetivo para propor uma solução. Por quê? Eu estou monitorando, eu estou controlando, eu estou mensurando o meu caminho, a minha jornada, e a partir dessa mensuração eu sei se eu vou conseguir chegar ou não no meu destino final. Eu sei se o meu objetivo vai ser alcançado ou não. Para isso é importante, pessoal, que seja criada uma cultura de pensamento OKR, que todas as pessoas visualizem isso como uma regra, como uma política da empresa. É importante que esses OKRs, em todos os níveis, eles sejam claros, eles sejam explícitos para todas as pessoas. Um ponto que diferencia essa ferramenta é que a ideia de objetivos, aliás, de metas, ela não se dá de forma de cascata, onde eu tenho aqui uma pessoa ou um órgão centralizador que vai determinando
as atividades em forma de cascata. Não, há uma certa autonomia para que todas as áreas criem os seus OKRs, mas que, diante esse alinhamento assegurado, no final das contas, né, o objetivo organizacional, o objetivo total seja alcançado, certo? Então, em resumo, essa é a ideia do OKR, promover que haja um controle, um monitoramento, mensuração dos objetivos e esse alinhamento entre todas as áreas. Bom, vimos bastante ferramentas, né? Eu tenho certeza que essas ferramentas devem ter, de certa forma, talvez vocês já tivessem um certo conhecimento, porque elas fazem parte da gestão, né? Quando a gente pensa em gestão, em planejamento, em estratégias, determinação de estratégias, essas ferramentas são as bases para os OKRs. É importante, né, que vocês tenham o entendimento que, além das ferramentas, é preciso considerar as pessoas envolvidas nessas ferramentas, certo? Então, olhar para essa perspectiva do líder em relação às pessoas, né, na condução dessas atividades, é muito importante. E aí, para a gente finalizar, eu trago aqui para que vocês pensem, né, uma vez que eu trouxe a questão da liderança, e a gente pode pensar que a liderança é o fator norteador para que as pessoas executem e trabalhem ou criem uma cultura como a do OKR, eu quero que vocês pensem sobre quais os problemas essa ausência da liderança ou a ausência de um fator norteador da missão, da visão, dos valores organizacionais, como que a ausência desse norte pode implicar em resultados negativos ou planejamentos estratégicos que não saem, né, não resultam naquilo que é esperado para as empresas. Fica essa a ação, essa conclusão para que vocês pensem sobre essa disciplina, sobre essa aula. E é isso, nos vemos então numa próxima unidade, numa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.